Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 31. O serviço do templo é reorganizado. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imina, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda fidelidade, distribuíam oferta aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima,
cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com sua responsabilidade e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias. Os dos levitas, com mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Amém? Para refletir. Celebrada a Páscoa e encerradas as atividades, todas as estátuas, postes, ídolos e altares pagãos que se achavam em Judá foram destruídos. Como um só homem, os israelitas que se humilharam e dispuseram o coração para buscar o Senhor, eliminaram tudo aquilo que fazia de Judá um lugar de adoração dividida. Deitando abaixo os objetos de culto abominável, deram início a um tempo semelhante aos dias de Salomão. Segundo Crônicas 30, 26. Restabelecendo o verdadeiro culto a Deus, Ezequias precisava reaver o pleno e ordenado funcionamento da casa do Senhor. Divididos por turnos, os sacerdotes e levitas retomariam as suas funções, recebendo o que lhes era devido, como está escrito na lei do Senhor. Este encargo, no entanto, não se deu inicialmente pelas mãos do povo, mas do seu rei. Ezequias, da sua própria fazenda, destinava a sua devida contribuição para o serviço de Deus. Não exigiria do povo algo que ele mesmo não cumprisse, com rigor e com tremor. A resposta do povo revela a importância de uma liderança influente. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Sob a liderança de Ezequias, seu firme caráter e eloquente exemplo, todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros, segundo Crônicas 30, 25, compreenderam um chamado além da coroa. Não questionaram sobre o destino das ofertas, mas com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Ao ver aqueles montões e montões de ofertas, Ezequias e os príncipes de Judá bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Porque houve liberalidade na fidelidade, ainda que aqueles montões correspondessem a uma quantidade que sobrava, não era o volume que importava, mas a entrega voluntária de suas vidas a Deus. O egoísmo deu lugar ao altruísmo. A idolatria que os afligia
deu lugar à adoração que os satisfazia. Quando falamos de mordomia cristã ou de dízimos e ofertas, a última coisa que importa é o valor econômico. Ezequias não viu naquelas ofertas montões de riquezas perecíveis. Ele não disse: benditas sejam estas ofertas, e sim, bendito seja Deus e o povo que ele escolheu. O que nos leva à seguinte reflexão: o que ofertamos a Deus, nossos talentos, nossos tesouros, nosso tempo e nosso templo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, glorificam a Deus e revelam que pertencemos ao seu povo eleito? Naquele período memorável, Judá e até mesmo o reino do norte foi privilegiado com um líder que fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Um rei que os governou com o firme e infalível fundamento na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus. Pois de todo o coração o fez e prosperou. Há um restante agora, alguns que escolheram se humilhar diante de Deus e invocá-lo com inteireza de coração. A estes foi dada a última e urgente missão de dedicar-se à lei do Senhor e dela falar de sua casa para o mundo. Em um tempo sobremodo curto, precisamos nos dedicar a viver o Evangelho eterno e então anunciá-lo com propriedade. O Senhor tem levantado seus atalaias atuais, que com poder e discernimento têm apelado ao Israel de Deus que quebrem os ídolos do lar e busquem viver uma experiência pessoal com o alto. Músicas, filmes, entretenimento em geral e até mesmo determinados alimentos ainda são considerados aceitáveis e, ignorando os testemunhos que nos foram escritos, muitos estão bloqueando sua mente à atuação divina. O Senhor deseja abrir depósitos de montões de bênçãos em nossa vida. Aceitemos o seu apelo por intermédio do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Amém?